Ricardo Jerónimo, Joana Corker e Henrique Toscano são os meus convidados nas tardes da Antena 3 e trazem-nos o seu novo trabalho Ones and Zeros. O disco é o sexto dos Birds Are Indie, que nos traz aqui uma nova versão da banda de Coimbra. Malta, bem-vindos. Que versão nova é esta que a banda traz neste novo disco? Quer dizer, ainda somos nós, não é? Sim, claro que são. Ainda não fomos substituídos por robôs, nem nada assim. Inteligência artificial, não, nada disso. Sim, mas foi uma coisa um bocado pensada da nossa parte, porque quando editámos o disco anterior, que foi em 2020, fazíamos 10 anos de banda, não é? E também foi assim uma espécie de ponto de situação e de dizer, ok, vamos fechar aqui um ciclo e começar um outro qualquer. Ainda não sabemos bem qual é que vai ser. Depois meteu-se uma pandemia pelo meio e tal, aquela coisa. E depois, quando voltámos a pensar no disco, embora andássemos assim sempre com ele atrás da orelha, não é? Ele apareceu bastante diferente. Como nós queríamos, não sabíamos bem para onde é que íamos, mas sabíamos que iríamos ali para um sítio diferente do nosso habitual, do nosso conforto habitual. E apareceu este Ones and Zeros. E foi também para uma forma de desconforto confortável que vocês trouxeram também a este disco, no sentido em que trazem também o eletrónico, o rock, não é? E que nos outros não tinham estas referências. Trouxeram instrumentos novos, inclusive às canções. Isto para vocês, como dizia Jerónimo, traz-vos algum conforto sem vocês terem propriamente pensado muito nisso? Eu acho que traz-nos conforto também, por um lado, porque são géneros musicais e coisas de que nós gostamos muito e que ao longo da vida também ouvimos muito. Simplesmente não o tocávamos. Porque, não sabíamos tocar. porque ainda não conseguíamos. Afinal, sabiam, está aqui. Esta banda, ao longo de 13 anos, tem sido um work in progress. É assim que deve ser, não é? Eu acho que sim, pronto, talvez, não sei. Pelo menos tem esse interesse para nós e quero acreditar que também para quem nos vai seguindo, que é não começámos logo com aquilo que queríamos ser. Começámos, e tem sido sempre um pouco assim, com as ferramentas que temos à disposição e com aquilo que sabemos e que nos apetece na altura. E então temos esta margem para ir evoluindo. Não nos esgotámos logo num primeiro disco incrível que era sempre aquilo que queríamos ter feito. E parece que andamos sempre à procura, mas isso acho que não é mau para quem está nesta área nesta área da criação, não é? Nesta área de fazer sempre alguma coisa que nos represente e que nós queiramos mostrar aos outros. Acho que é fixe andarmos sempre um bocado à procura. Eu sei, bom. Enfim, eu sei que vocês também neste processo de construção das 10 canções, 10 mais uma, não é? Que o disco traz, também funcionou a coisa um bocadinho de forma diferente. E também sei que vocês não planearam bem isto. Sabiam que havia um ciclo que fechava no disco anterior e a partir daqui era tudo uma novidade, por assim dizer. Como é que foi este processo? Houve uma compra por impulso. No AliExpress. Quem nunca? Por acaso não foi, foi uma loja bem legítima de um sintetizador analógico lá para casa. Houve uma compra também semi por impulso de uma drum machine bastante antiga e de um baixo também. De um baixo. Entretanto, começámos a gostar de experimentar mais distorções e mais gritos. E também vocês foram comprando mais pedais para as guitarras. Sim, barulho. A Joana só aqui a marcar porque o Jerónimo, bom, no vídeo vai-se ver, mas o Jerónimo apontou para a Joana na compra impulsiva. Portanto, isto só para dizer que todos compraram. Bom. Dividimos impulsivamente em compras. E isso levou-nos também a ter material novo para experimentar. E quando experimentas uma coisa nova que não dominas, e ainda não dominamos muito bem, a maneira de tocares nela é a tua maneira. Claro. Então isso foi fixe, foi entusiasmante começarmos a descobrir como é que eu vou tocar isto, como é que isto se integra numa música. E começaram pelas letras, pelas melodias, como é que isto foi? No caso deste disco começámos pelas letras, em todas as músicas. E isso foi a ideia inicial, que era nós queríamos fazer um disco que fosse, como se dizia antigamente, um disco conceptual, em que todas as músicas fazem sentido num conjunto, não só também na imagem, nos vídeos, na estética que nós apresentamos e na própria abordagem que nós fazemos às canções, porque as letras e a maneira como nós as cantamos não são necessariamente sobre nós ou coisas que nos aconteceram ou a nossa perspectiva das coisas, são
como que vozes externas e personagens que vão vendo as coisas de diversas perspectivas. E para isso acontecer, achámos que era fixe as letras estarem feitas primeiro, haver ali logo uma coerência na mensagem, nas palavras-chave, porque isso depois também puxa outras coisas, as palavras, os refrões, os tons das coisas puxam músicas mais dançáveis, ou mais rock, ou mais atmosféricas, puxam videoclipes feitos de uma maneira ou de outra. E então foi assim que surgiu. Depois juntámos na garagem os três a fazer barulho. Que é o que tem que ser. Falaste na parte visual. A parte visual foi construída pela Joana, aqui com o recurso, falávamos no início, sem inteligência artificial, mas com a criação de algumas imagens através da inteligência artificial. Também um bocadinho à volta deste conceito que o disco traz. Como é que foi, Joana, criar esta parte visual e este conceito, como é que surgiu? É incrível quando começámos a pensar no álbum. O que estava mais na voga era os NFTs e os bitcoins, não havia nada deste tipo de tecnologia. E no processo, quando estávamos a fazer o disco, começou a surgir ferramentas que agora toda a gente fala, o ChatGPT, o Midjourney. Depois, quando estávamos a fazer os vídeos, começaram a aparecer programas de formulação de vídeos mesmo, através da inteligência artificial. Portanto, ao longo, quando estivemos a trabalhar neste disco, também fomos assistindo a esta evolução tecnológica inacreditável. Se vai ser boa ou não, isso já é outra conversa. Ficar sem emprego, não sei se Sim. Ninguém vê, tenho muito medo É um bocado dizer. assustador. Eu pessoalmente não sou grande adepta, sou um bocado pessimista naquilo que esta tecnologia vai trazer para todos nós. Mas no início, quando comecei a pensar no artwork, até estava a pensar na parte de realidade aumentada, só que essa tecnologia para já tem alguns problemas a nível de universalidade. Nem todos os telemóveis podem ter aquilo, portanto... Ia condicionar bastante o acesso a quem nos compra o disco, poderia ver ou não ver esse extra. E quando estávamos a pensar, começou a surgir estas tecnologias do Midjourney e eu e o Jerónimo começámos a brincar um bocado com aquilo. Umas tardes. E a coisa foi um bocado encarada como ferramenta, porque a Joana não é muito adepta como é designer gráfica também, não é muito adepta desta coisa impessoal da criação de imagens, não é? Claro. Mas no fundo abriu uma exceção para este disco porque fazia sentido no tal conceito do disco. Não é uma coisa que nos tenhamos de repente apaixonado pela inteligência artificial, nem é bem o caso. Foi um acaso feliz, não é? Sim, é o espírito do tempo, basicamente. Eu acho que sim. Este disco revela mesmo isso, do surgimento de tecnologias, o viver na realidade virtual. É isto, este disco traz toda uma metáfora também, não é? Da malta que vive com a cabeça enfiada nos ecrãs, que somos um bocadinho todos assim já. E é este também o conceito, portanto acaba por haver aqui esta... E nós somos de uma geração que atravessou um bocado isto, não é? Nós ainda vimos do analógico. Claro. E do gravar as coisas em cassete. Das últimas gerações do analógico, basicamente. E telefonar às pessoas a uma certa hora para um número fixo e elas estavam em casa a atender. E fizemos este atravessamento todo para o virtual, para a desmaterialização, para o mundo no bolso e na palma da mão. Mesmo. E então este disco também se calhar concentra um bocado todas estas ideias que nos andam pela cabeça e que nós temos que estar sempre a adaptar-nos a elas, não é? As coisas mudam muito rápido. Daí as personagens também. Sim, daí também se calhar essas personagens apresentarem estas visões. Umas personagens podem ser mais otimistas, outras mais derrotistas, outras mais perdidas neste mundo, outras super entusiasmadas com ele. E no fundo, nós também somos todos um bocadinho assim, não é? Às vezes tendemos um bocadinho mais para o lado, depende dos dias, depende das situações. E do nosso mood também. Bom, o disco e o conceito já estão descobertos. Resta-nos saber por onde é que vão andar os Birds Are Indie agora nos próximos tempos, a apresentar este novo trabalho. Agora nos próximos tempos vão ser férias. Estão merecidas, não é? Férias. O ar da Joana. Férias, por favor. Mas agora, entre abril, quando lançámos o disco, entre abril e agora junho, tivemos
bastantes concertos, felizmente. Também fizemos uma tour em Espanha. É verdade, como é que isso correu? Foi muito bem recebido, verdade? Sim, Sim. correu muito bem. Felizmente já vamos com alguma frequência à Espanha e esta foi uma vez mais muito bem recebida e fomos a cidades que ainda não tínhamos ido, também foi fixe. E voltaremos lá depois do verão à Espanha, mais uma ou duas vezes, ou três, se calhar, na verdade. Outubro, novembro e dezembro, acho que vamos voltar à Espanha. E cá em Portugal também temos mais umas coisas. A maioria ainda não podemos falar. Quer dizer, temos também Setúbal e Porto Alegre em outubro, temos umas coisas em setembro que não podemos ainda falar. Pronto, há uma série de coisas marcadas. Boa. E outras que se calhar, entretanto, ainda se marcam. Mas felizmente não nos podemos queixar, já andamos um bocado por aí, por todo lado. Maravilha, maravilha. Muito bem, obrigada, malta, por terem vindo à tarde da Antena 3. O maior sucesso com este vosso novo trabalho. E, entretanto, para quem nos ouve, os Birds Are Indie têm este novo disco, já anda por aí a rodar, chama-se Ones and Zeros. Apanhem-no, porque vale mesmo muito a pena. E apanhem-nos também ao vivo com esta nova versão, digamos assim, deste grupo de Coimbra que sabe sempre ao que já traziam na bagagem. 13 de outubro no CAI em Porto Alegre, 14 na Casa da Cultura em Setúbal. Mais datas onde vir, como eles próprios nos disseram. Portanto, é só estarem atentos às redes sociais, é sempre o melhor caminho, verdade? Sim, sim. Obrigada, malta. Obrigada.